Assinale a opção em que a contração dos verbos, esse apóstrofo S e apóstrofo D, está representada corretamente. Então, se você olhar, por exemplo, a alternativa A te dá um trecho em que você tem o he, um apóstrofo S, então, he's more useless than the gunman, e essa alternativa A diz que esse apóstrofo S significa has, e a gente vai ter que confirmar isso aí, para ver se isso está certo. Então, é isso que a gente vai fazer. O texto, que chama The Hold Up, nesse caso seria assalto à mão armada, então conta a situação de duas pessoas que estão passando por isso, um assalto à mão armada, mas eles começam a discutir porque o carro está no estacionamento, o tempo do estacionamento vai expirar, eles precisam sair de lá com o carro, mas eles estão no assalto e eles começam a brigar. É engraçadinho até. Vamos testificar esses apóstrofos aí. Olha só, no inglês, quando você tem isso, eu vou escrever aqui. Quando você tem isso aqui, na grande maioria das vezes, ele vai significar ou is ou has. Ah, não pode significar was? Não é muito comum. Qualquer outra coisa que você pensar, não é muito comum. Mais comum é esses dois. Quando você tem apóstrofo D, é mais comum significar had ou would. Então, nessa questão aqui, você vai ver que a gente vai girar em torno disso aqui, na verdade. E não vai sair muito além disso. Ok, pega a alternativa A, que diz he's more useless than the gunman. Se você quiser voltar no referente 1, que está lá no início do texto, ela diz assim, even my best mate Marvin knows it, and he's more useless than the gunman. Então, até o meu amigo Marvin sabe disso. Ela está falando de um contexto. E ele é mais inútil do que o cara que está com a arma, o gunman. Percebe aqui. Useless é um adjetivo, inútil. Quem é inútil? Ele. A gente não vai dizer he has more useless. Isso não faz o sentido. Não faz sentido, porque se você usar has, ou ele vai estar sozinho, sendo o verbo to have sozinho, ou ele está dentro de uma estrutura tipo present perfect, certo? Tá, se você for usar o has sozinho, no sentido de ter, he has more useless, essa frase não faz sentido. Ele tem mais inútil? Entende que o correto aqui vai ser dizer, o que faz sentido é dizer que isso aqui é o verbo to be is, he is more useless, ele é mais inútil, tá? Justamente porque a gente tem uma característica que está se referindo a ele, a gente vai usar o verbo to be, que é ser e estar. Tá. Ou seja, a alternativa A está incorreta, porque ela diz que esse apóstrofo S é o verbo has, mas a gente viu que não é não. Então vamos para a alternativa B. A alternativa B fala, the car's only got a few minutes left on it. Então, eles estão falando justamente do carro que está esperando lá o horário do estacionamento, eles precisam tirar de lá logo. No referente 2 está mais ou menos assim, ó. The worst part about the whole thing is that Marv's car is standing outside in the 15-minute parking zone. We are all face down the floor and the car's only got a few minutes left on it. Vou anotar aqui. Percebe aqui, isso aqui pode ser tanto o verbo is quanto has. A gente precisa olhar no entorno e ver se a gente acha alguma outra coisa. Olha aqui, a gente achou um outro verbo, got, que está no particípio passado. A gente tem a expressão have got, que também traz o sentido de ter, mas é uma estrutura do present perfect. Então, o carro, ele tem só alguns minutos nesse estacionamento aí de 15 minutos. Então, the car's only got a few minutes. Percebe que não faz sentido colocar the car is only got. O correto vai ser the car has only got, nesse sentido aqui de have got. Então, esse apóstrofo S aqui é o verbo has, que é diferente do que a alternativa B propôs pra gente. A alternativa B falou que esse verbo é o is, tá incorreto. Vamos para a letra C agora. Aqui é o Marvin falando, Marvin é o nome dele, né? É. No referente 3, ele diz o seguinte.
I wish this bloke would hurry up, I mention. I know, Marv whispers back. This is outrageous. E continua. Então eles estão discutindo no meio desse assalto à mão armada. A pessoa que está narrando o texto fala, I wish this bloke would hurry up. Bloke, nesse caso, é cara, tá? Tipo, nossa, eu queria que esse cara se apressasse. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só escrever. Aqui a gente tem o apóstrofe D, que pode ser tanto had ou would. O had segue o mesmo sentido, ou ele pode ser usado sozinho, como o verbo to have no passado, ou ele pode estar dentro de uma estrutura do tempo perfeito. A gente precisa analisar isso. Hurry up no sentido de se apressar. Mas tem uma outra coisa aqui, esse I wish. O I wish é um desejo, nossa, eu queria muito, eu desejaria que esse cara fizesse tal e tal coisa. Quando você está pensando num desejo, numa coisa que é hipótese, a gente usa muito would, certo? A gente já discutiu isso também em algumas aulas passadas. Você está falando de hipótese, de uma coisa que você está sonhando, que poderia acontecer, esse poderia, iria, faria, estudaria, é expresso pelo would. Então, o que essa pessoa está falando, a pessoa que está narrando o texto é, nossa, como eu queria, eu desejo, queria que esse cara se apressasse um pouco mais, que ela precisa tirar o carro do estacionamento. Então percebe que aqui a gente vai usar o would. I wish this bloke would hurry up. Não faria sentido usar o had, dizer I wish this bloke had hurry up, no sentido de eu gostaria que ele tivesse se apressado, como se a coisa já tivesse passado. Não, putz, eu queria que ele se apressasse. Nesse sentido de desejo, hipótese. Por isso que a gente vai preencher com would, mas percebe que a alternativa C falou que esse D é had, então a alternativa C está errada. Vou apagar aqui mesmo. Onde eu deixei? Aqui. A alternativa D vai dizer o seguinte: The car's not even worth it. Worth it, nesse caso, é vale a pena. Então, nessa frase, o carro nem vale a pena. É aí, nesse momento do texto, que eles começam a discutir, porque a pessoa que está narrando o texto fala que odeia o carro do Marvin, o Marvin adora o carro dele, e eles discutem assim, ela fala, putz, mas seu carro nem vale a pena. Ele fala, para de falar do meu carro assim, enfim, no meio do assalto à mão armada. Ok, the car's not even worth it. A gente tem apóstrofe S, pode ser is ou has. Aqui a gente tem a mesma ideia que a alternativa A. The car is not even worth it. Aqui é uma característica, ele não vale a pena. Então não faz sentido a gente colocar the car has not even worth it. O carro não tem vale a pena? Não. A gente vai ter que colocar o verbo to be porque a gente está falando de uma característica, então isso é is. Para complementar, também a gente não tem nenhum verbo no particípio passado ali para dizer que isso é present perfect, por exemplo. Então não é o has mesmo, isso aqui é is. Então a alternativa D também está errada. Vai sobrar para a gente a letra E, mas a gente vai ver por que é ela. No final, no referente 5, ela fala assim. He goes on like a kid and he's just turned 20 for Jesus' sake. Então a autora do texto, enfim, está dizendo que ela não gosta desse piti que o Marvin dá toda vez que fala mal do carro dela. Ela diz assim, ele fica falando como se ele fosse uma criança, mas ele acabou de fazer 20 anos. He just turned 20, desculpa. Legal, olha só, vou escrever aqui. Se você reparar, quando ela fala and he's just turned 20 for Jesus' sake, ela está falando, ele acabou de fazer 20 anos. Nesse sentido aqui, ó, ação que acabou de acontecer. E se você reparar outra coisa, aqui você tem o apóstrofo S, que a gente precisa descobrir o que é, mas você tem outro verbo, que é o verbo to turn, que está no particípio passado. Então você tem a condição perfeita para o present perfect. A gente vê então que isso aqui significa has turned.
Ele acabou de fazer 20 anos, nesse sentido aqui, tá? Então, sim, o apóstrofo S é o verbo has, do mesmo jeito que a alternativa E falou pra gente, por isso que a gente marca a alternativa E, tudo bem? Então é isso para essa questão, só lembra dessa coisa aqui, que o apóstrofo S pode ser is, has, o D, had ou would, esse é o mais comum, então você fica nesses que é mais fácil. E para a questão 9 é isso.